Olá, galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de ciência, nós vamos falar sobre o nosso sistema endócrino. Semana passada, as outras semanas, nós falamos sobre o nosso sistema nervoso, falamos sobre o sistema cardiovascular, falamos sobre o sistema urinário e também falamos sobre os nossos sentidos, né? Que é o nosso cheiro, o nosso olfato, o nosso paladar, o nosso tato. E hoje nós vamos falar sobre o nosso sistema endócrino. O que é isso? São os nossos hormônios, tá? Que variam as sensações dos nossos corpos, tá? Então, eu vou ler o conteúdo para vocês e logo em seguida a gente vai bater um papinho aí, tá bom? Nossas páginas de estudo hoje é da 28 até a página 32, mas eu só vou confirmar isso, da 28 a 32, tá bom, galerinha? Vamos lá. Sistema endócrino. O que você sente quando leva um susto? E quando fica com medo, o coração dispara, a respiração acelera, os pelos arrepiam e até dá aquele friozinho na barriga. Nosso corpo mostra de muitas maneiras nossos sentimentos e nossas emoções. Essas sensações são controladas pelo sistema endócrino, que com o sistema nervoso atua para controlar o funcionamento do nosso organismo. O sistema endócrino é formado pelas glândulas, que são órgãos produtores de substâncias químicas chamadas hormônios, tá? Então vamos lá. Os hormônios geralmente são transportados pelo sangue até as regiões onde atuam. Nesses locais podem regular a produção de outros hormônios, regular a quantidade de substâncias no sangue e controlar o crescimento do nosso corpo. Então é através dos nossos hormônios, né, que nossos cabelos crescem, que dá espinha no rosto, tem tudo isso, tá? Que os pelos do corpo crescem, que nós crescemos, né, nós ficamos altos, enfim, né, que as mulheres vão criando seios, né, tem tudo isso. Só que isso aí é um assunto mais pra frente, tá? Então vamos lá. Aqui nós vimos uma imagem das pessoas que estão pulando aqui de paraquedas, que eu particularmente sem condições, não tem nem condições nem de imaginar uma situação dessa, que eu morro de medo, eu tenho pavor de altura. Então vamos lá. Pular de paraquedas ou levar um susto podem fazer com que o nosso corpo libere um hormônio chamado de adrenalina. Outra coisa que eu detesto também é tomar susto. Gente, eu odeio. Quer ser meu amigo, não me dá susto. Esse hormônio é produzido pelas glândulas suprarrenais. É liberado em situações de medo e estresse, preparando o corpo para respostas rápidas diante de alguns eventos. É que nem aquele sentido lá quando a gente encosta em algo quente. Nosso corpo logo responde, né? Tem aquele reflexo lá que a gente não pode pôr a mão, a gente põe e já tira. Nosso corpo é uma máquina muito inteligente. Ai, eu amo falar sobre o corpo humano. Conheça algumas das principais glândulas que compõem o sistema endócrino humano. Aí aqui nós temos o corpo humano, né? O corpo feminino e o corpo masculino é diferente, né? Cada um tem a sua variação aí. Então nós vamos ler um pouquinho. Lembrando que o nosso corpo tem uma glândula principal aí. A gente vai falar um pouquinho sobre ela, tá bom? Então vamos lá. No corpo feminino e masculino tem a hipófise, né? No corpo masculino e feminino também tem a glândula tireoide, que fica bem aqui no pescoço. Tem os suprarrenais nos dois corpos. Tem o pâncreas, né? E no órgão feminino tem o ovário. E no órgão masculino, né? No corpo masculino tem os testículos, tá bom? Então é diferente. Nós, meninas, temos ovários, onde nós engravidamos, tem os nossos bebês. E tem os testículos, é onde ficam os espermatozoides, né? Que manda o manda o sêmen lá para a barriga da mamãe, e a mamãe engravida, enfim. Que ela não dá para entrar muito nesse assunto, porque senão vai fugir aqui. Então vamos lá. Algumas glândulas e suas funções. Então a gente vai ler um pouquinho
alguma das glândulas e as funções de cada uma. Lembrando que bem no comecinho eu falei que a gente tem uma que é a rainha aí de todas, tá bom? Então vamos lá. Hipófise é considerada a glândula mestra, essa aí que eu falei pra vocês, pois comanda o funcionamento das demais glândulas do nosso corpo. Também produz o hormônio responsável pelo crescimento. Então é ela que manda em tudo aí, tá bom? Tem a tireoide, né? Que ela é controlada pelo nosso metabolismo, né? Eu não queria falar sobre esse assunto, sobre a tireoide, porque eu não entendo muito a respeito, né? Tem gente que às vezes, a pessoa engorda bastante, engorda. Quando vai fazer lá o exame, tá com o hormônio da tireoide muito grande. Então, a pessoa acaba engordando ou, às vezes, emagrecendo demais. Mas eu não vou entrar muito nesse assunto, né? Porque, primeiro, que eu não sou mestre nesse assunto, e outra que vai fugir um pouco do nosso tema, mas também se fala a respeito do hormônio, né? Então, quando a pessoa acaba engordando demais, vai fazer o teste da tireoide, né? Tá muito avançado, ou quando a pessoa emagrece demais, tá com falta de hormônio e acaba emagrecendo, tá? Então, vamos lá. Suprarrenais, que produzem adrenalina, então, quando a gente tem aquele medo, aquele impulso, ela aí que tá trabalhando. Tem os ovários, né? Que produzem os hormônios femininos, né? Que tem quando a menina fica com menstruação, né? Então, esses são os hormônios das femininos. E tem os pâncreas, né? Que produz a insulina, que controla a quantidade de açúcar no sangue, né? E tem os testículos, que é o órgão masculino, que secretam os hormônios sexuais masculinos e produzem os espermatozoides. Agora, nós vamos responder essas atividades, né? Então, é bom a gente entender que o nosso corpo, ele tem várias funções que trabalham para o nosso hormônio, né? E tem aí uma principal que ela é responsável por tudo isso. Então, vamos lá. Saiba mais aqui na página 30. Você sabia que os hormônios só atuam em células específicas do corpo e também de forma diferente no decorrer da vida? Esse caso é o hormônio de crescimento, que é o GH, produzido pela hipófise, né? Então, a gente vai ficando, a gente nasce bebê, né? Óbvio. E depois a gente vai ficando menininho, vai ficando rapazinho, depois adolescente, até vira um homem e depois envelhece. Então, são os nossos hormônios que trabalham, né? Eles que são responsáveis pela essa função do crescimento, né? Do nosso crescimento. Então, vamos lá. Quando somos criança, o hormônio do crescimento age nos nossos ossos, fazendo com que nós crescêssemos. No fim da adolescência, o hormônio do crescimento diminui e os nossos ossos param de crescer. Eu não sei se vocês já ouviram essa teoria. Quando eu era mais nova, né? Quando eu era criança, eu falava, ai, minha mãe, minha perna tá doendo. Minha mãe falava, ai, menina, não se preocupa, não. Isso é porque você tá crescendo, o osso tá crescendo. Minha mãe falava isso, né? Eu acreditava. Mas vai ver que era mesmo. Então, conforme a gente vai crescendo, os nossos ossos também vai crescendo. Então, tudo isso é a função do hormônio, tá bom? Do nosso sistema endócrino. Então, vamos lá. Se o hormônio de crescimento é secretado de forma exagerada durante a fase de crescimento, o problema é denominado gigantismo, né? Então, eu vou ver se eu consigo achar um vídeo pra vocês e anexar aqui, de uma menina, que eu acho que ela é do Pará, que ela é imensamente alta. E as pessoas, né, que eu quero dizer, os médicos, não conseguem achar um tratamento e ela não para de crescer. Então, o hormônio dela tá, correndo. O jovem pode atingir uma altura de 2,5 metros e até a 2,75 metros. Então, a pessoa é gigantesca, tá? Caso ocorra baixa produção desse hormônio, pode ocorrer o nanismo, em que o indivíduo apresenta uma estatura muito baixa da média da população, que é aquelas pessoas pequenininhas, né, que são o nanismo. Então, a falta e o excesso de hormônio pode ocorrer isso, ou o gigantismo, né, ou o nanismo. Eu vou ver se eu acho o vídeo e colocar aí pra vocês, que é bem interessante. Vamos lá. Atividades. Facinho, babinha, mamão com açúcar. Sobre o sistema endócrino, complete as frases corretamente. Aí aqui tem A, B e C. Então, vocês vai precisar dar uma lidinha no texto e responder as palavras correspondentes aí no texto. 2. Algumas glândulas estão presentes tanto nos homens quanto nas mulheres. Outras são específicas de cada sexo, né? Que são os ovários e os testículos. Com base nessas informações, escreva o nome das glândulas indicadas nas ilustrações.
que vocês vão fazer? Vão olhar lá na página... Peraí, eu acho que é a página 29. Isso, vão olhar lá na página 29 e vai responder aqui na 31. Babinha. Vocês só vão olhar e copiar, tá bom? Agora nós vamos lá na 3. As glândulas endócrinas secretam diretamente no sangue hormônios que atuam em locais específicos do organismo. Qual glândula é considerada a glândula mestra? A rainha de todas as glândulas. Justifique sua resposta. Vai olhar lá no texto e vai justificar a resposta aqui pra mim, tá bom? Agora, 4. Procure em revistas, jornais ou na internet 2 imagens que estejam relacionadas ao hormônio de adrenalina. Recorte-as e cola nos espaços a seguir. Depois escreva uma legenda para cada uma delas. Meus amores, se vocês não tiverem revista em casa, não tiver jornal, não tiver como imprimir, não tem problema. Faça o desenho, tá bom? Não precisa complicar. Mas se vocês tiverem, é legal vocês colocar as imagens, tá? Tiver um desenho aí para colocar, é legal vocês colarem. Mas se não tiver, sem problema nenhum, tá bom? 5. Você já sentiu medo? Em que situação? Como você reagiu? Converse com o professor e os colegas sobre isso. Então, como nós não estamos em sala de aula, a gente vai bater esse papo aí. Eu já senti medo poucas vezes na vida, assim, medo mesmo, né? Primeiro, foi quando eu engravidei da Valentina. Eu tinha medo de perder ela, né? Porque eu já tive 2 perdas. Só um minutinho, tô desligando uma ligação aqui. Eu tinha medo de perder, como eu já tinha perdido outras 2 gestações, eu tinha medo de perder ela. Então, aquela sensação, todo dia de fazer ultrassom, quem aqui é menina me entende, que eu ia lá ver a Valentina como tava, todo dia eu passava muito mal, minha pressão abaixava, enfim, era aquela loucura toda. Quando eu fui ganhar a Valentina também, eu fiquei com muito medo. Era uma mistura de sensações. Eu não sei se eu tava com medo, se eu tava ansiosa, se eu tava feliz, se eu tava assustada, enfim, né? Eu senti medo também. Outra que eu senti medo foi agora há pouco. Acho que tem uns 5 dias, né? Hoje é que dia? Hoje é quarta, né? Então, eu senti medo. Acho que na quarta passada, ou na terça, minha mãe passou muito mal por conta do coronavírus, né? Minha mãe passou muito mal, eu tive que sair às pressas pra levar ela pro hospital. E chegando lá, o médico falou assim, olha, então parece que eu vou ter que deixar sua mãe internada. E minha mãe tava chorando bastante, eu fiquei com muito medo, porque era uma situação que eu não podia fazer nada, eu só podia orar, né? Enfim. Então, essas foram algumas situações que eu passei. Então, o que vocês vão fazer? No caderno de ciências, tá? Vocês vão colocar a página que vocês estão falando e vai responder pra mim se você já sentiu medo, em qual situação, como que você reagiu, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Então, o que faz parte aí dos nossos hormônios aí, né? Nós aprendemos tudo sobre o nosso sistema endócrino, que tem uma glândula aí que ela é responsável por tudo isso, que faz os nossos pelos crescerem, faz os nossos ossos crescerem, enfim, né? Aí chega uma fase da vida, ela estaciona, né? Que a gente vai ficar, exemplo, eu não vou crescer mais, né? Outra coisa que seria bom a gente lembrar que nem quando a gente nasce, né? A gente nasce com um tamanhozinho de pé, né? E aí vai crescendo, e tem uma hora que o pé para de crescer, que nem eu calço número 35, né? Então, meu pé não vai crescer mais que isso, né? Então, provavelmente, se vocês calçam 35 ou 36, pode esperar que o pé de vocês vão crescer. Eu acho que vai. Até uns 15 anos, eu acho que cresce. Eu acho, tá, gente? Então, o meu já não cresce mais, é que o meu já acabou a esperança. Mas eu gosto também do meu pé, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou anexar um vídeo aí sobre o gigantismo e sobre o nanismo aí pra vocês assistirem, tá? E é isso, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.